a lei de Ampère-Maxwell tem uma certa simetria com a lei de Faraday. Então ela estabelece que a circulação do campo magnético é proporcional à corrente envolvida por essa circulação. Então eu tenho aqui um circuito, certo? Se eu tiver uma corrente aqui vindo aqui por dentro desse circuito, uma corrente I, total I, soma das correntes, eu vou ter um campo magnético B circulando aqui, certo? Em qualquer circulação que envolva essas duas correntes, essa corrente total. Então, se eu tiver uma corrente que estiver aqui fora da circulação, essa integral aqui, que é elemento de caminho dl, produto escalar com campo elétrico sobre cada um desses dl's aqui, certo? A soma deles não tem a contribuição de correntes que estão passando por fora, certo? Dessa área definida por essa área aqui definida por essa circulação. E a contribuição de Maxwell para essa lei é ele incluir o que a gente chama de corrente de deslocamento, que é esse termo aqui, que é proporcional à variação do fluxo de campo elétrico, aonde o fluxo de campo elétrico vai ser integral de superfície, essa superfície aqui, né, campo elétrico. Então, se eu tiver campo elétrico aqui vindo aqui, ou entrando aqui em todo o espaço, eu faço a integral nessa área aqui desse circuito, e isso daqui vai me dar uma contribuição para essa circulação. Ou seja, se eu tiver correntes no espaço ou variação do fluxo de campo elétrico, em torno dessas correntes, em torno dessa variação de fluxo, eu tenho circulação de campo magnético. Ela é bastante simétrica com a lei de Faraday, certo? Que a gente viu no vídeo anterior, que é a circulação de campo elétrico, força eletromotriz, é proporcional, né, igual, na verdade, a menos a variação do fluxo de campo magnético envolvida por essa circulação. Ou seja, se o fluxo de campo magnético varia no tempo, eu crio circulação de campo elétrico. Se o fluxo de campo elétrico varia no tempo, eu crio campo magnético circulante. Só que aqui eu tenho como adicional a presença de correntes. Então aqui está um desenho, aqui, você olhando de lado, está a circulação do campo magnético e está aqui as correntes. Nota que aqui tem um sinal de menos e aqui não tem o sinal de menos, aqui dá mais. Então a circulação positiva de campo magnético está associado com variação de fluxo positiva de campo elétrico. Enquanto que no simétrico, né, então se eu colocar aqui uma circulação de campo elétrico, eu vou colocar uma circulação aqui no sentido contrário, ok? Eu vou ter que significa que eu tenho uma variação de fluxo magnético positivo aqui para cima. Essa daqui é a lei de Faraday e essa daqui é a lei de Ampère. Quando incluo as correntes, Ampère-Maxwell, né? Incluindo as correntes. Tá, daí essa corrente de deslocamento historicamente está associada com o raciocinar que entre as placas do capacitor eu teria algum material, alguma coisa que eu teria cargas passando aqui por dentro. Na verdade, eu só tenho campo elétrico, certo? Então, quando eu aplico a lei de Gauss aqui envolvendo uma das placas do capacitor, você vai reparar bem que eu tenho carga positiva sendo acumulada aqui, estou vindo uma corrente aqui pelo fio, estou acumulando carga positiva, e desse outro lado estou acumulando carga negativa. Só tenho campo elétrico entre as placas no capacitor aqui ideal. Quando eu calculo o fluxo de campo elétrico numa superfície fechada, certo? Essa superfície rosa aqui, deixa eu destacar essa superfície rosa aqui, eu só estou envolvendo a placa positiva. Isso vai dar o fluxo, basicamente é só o fluxo que está atravessando aqui entre as placas, certo? E isso vai ser proporcional à carga que está aqui na placa do capacitor. Se eu derivo esse cara no tempo, é a mesma coisa que derivar essa carga no tempo. E essa carga, a variação dessa carga no tempo, é a própria corrente que está chegando aqui. Ou seja, a corrente que chega no capacitor é ε0 vezes a variação do fluxo de campo elétrico no tempo entre as placas aqui do capacitor. Repara que essa daqui é a que a gente definiu como corrente de deslocamento. Tá? Uma coisa importante sobre as equações de Maxwell é que elas são todas quase estáticas. Elas são todas no limite de escoamento estacionário. Ou não escoamento estacionário no sentido que não vai ter variação. No sentido de escoamento estacionário,
é quase estático, quando valem as leis de Kirchhoff, quando não preciso considerar a propagação de ondas eletromagnéticas no espaço. Os campos variam lento o suficiente para que todo o espaço sinta essa variação. Na verdade, essas equações estão todas erradas e só vale a forma diferencial. Vale a pena você dar uma lida no Feynman, no livro do Feynman, que ele discute sobre isso, de não ser válida nem a lei de Faraday nem a lei de Ampère-Maxwell, mas não vamos aprofundar isso. No próximo vídeo eu vou falar da forma diferencial dessas leis, e a forma diferencial sempre vale.